Uma das maiores preocupações de qualquer mulher grávida é a hora do parto. E até alguns anos só se falava em parto normal e o parto cesariano. Mas os tempos são outros e, dependendo da crença e dos valores dos pais, o parto pode ser humanizado, le boyer, na água, de cócoras ou parto ecológico, com ou sem doula, no hospital ou em casa. A variedade de técnicas começa a revolucionar a ideia da dor na hora de parir. E isto muda a relação entre mães e filhos. E a música passou a fazer parte deste momento. De que forma? Durante toda a gravidez, o batimento cardíaco do bebê pode ser monitorado, gravado e transformado em música sob medida. Muito boa noite para você que nos acompanha na capital e para você também que está no interior. Essa experiência de transformar o batimento cardíaco do bebê em música está sendo apresentada neste fim de semana no 3º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que acontece em São Paulo. Um pernambucano está divulgando essa experiência. E para falar dessas técnicas de parto que ajudam mãe e bebê, nós convidamos o José Bartolomeu da Silva Filho, que é músico e terapeuta, e Leila Katz, que é médica obstetra do IMIP. Boa noite e obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa noite. E Leila, eu lhe pergunto, cada vez mais as mulheres estão buscando técnicas diferentes para esse momento que é único na hora do parto? Sim, isso é um fenômeno que a gente vem observando nos últimos anos. As mulheres, por se frustrarem tanto com experiências anteriores negativas, né, de uma tecnocracia, de muita intervenção na hora do parto, de toda a medicalização com o qual o parto ele tinha se cercado. Por isso, e também graças às redes sociais, as mulheres têm se informado mais de escolhas diferentes que elas podem fazer, de técnicas que elas podem usar e para tornar esse momento, o nascimento do filho e o parto, um momento também prazeroso, além de seguro e bom. Não ser aquele momento só de dor, de angústia, né, de choro. Exato. Ai, nasceu, estou um pouco mais aliviada. Me diga uma coisa, dessas técnicas, eu até citei algumas ainda há pouco, qual que é a mais procurada? Na verdade, as mulheres elas estão buscando, aqui no Brasil pelo menos, uma opção para não serem empurradas para cesarianas desnecessárias. A cesariana tem atingido níveis alarmantes, epidêmicos no Brasil. Não existe nenhuma justificativa médica para isso. É uma questão social, de conveniência. Não existe nenhuma culpa de ninguém nisso daí. Mas a gente vê que esses níveis de cesariana estão aumentando muito. A gente tem uma taxa hoje em dia de mais de 50% dos nascimentos no Brasil acontecendo por essa via. Então existe uma fuga disso, por um lado. E por outro lado também existe uma fuga desses modelos tradicionais que a gente já falou. O parto, quando se transferiu para dentro do hospital, ele começou a ser cercado de muitos procedimentos, muitos deles que nem sempre eram justificados pela ciência e que hoje em dia está se mostrando que eles são desnecessários. Então as mulheres elas buscam também uma fuga dessa medicalização. Então a busca principal que eu vejo hoje é de um nascimento mais respeitoso, de um parto mais natural e humanizado. E quando a gente fala em parto mais natural e humanizado, a gente pode também falar em música, que é algo que já vem sendo feito em vários, não só na hora, em maternidades, né, mas em várias cirurgias. E aí vem uma nova técnica que Bartolomeu, que é músico, que é terapeuta, vai poder dizer pra gente, né, o que é isso de você transformar o batimento cardíaco do bebê, logo que a mulher descobre aí que está grávida, em música. Boa noite, Eliane. É o respeito à natureza que nos fez buscar esse método. Nós, na nossa ânsia de evolução questionável, de uma ciência questionável também, nos desconectamos, simplesmente nos desconectamos. A mulher foi uma vítima em tudo isso, vítima do sistema. Nós estamos querendo resgatar e conectar as pessoas de forma natural e com um parto dito natural, que é o parto que a mulher pare normalmente. E, Bartolomeu, como que é feito essa história de acompanhar, do batimento do coração do bebê, transformar isso em música?
quando nós somos convidados, que ainda são poucas pessoas, nós estamos começando a divulgar isso agora. Nós vamos a essa mulher, se for possível, após os 3 meses, logo após os 3 meses, e começamos a registrar as batidas do coração. Porque as batidas são únicas. Assim como nossa digital, a batida do coração é única, é um DNA único. E nós vamos pegando essas nuances. E a equipe vai trabalhando de diversas formas. Com Feng Shui, por exemplo. Nós vamos ver essa criança, como ela vai nascer, se ela vai ser fogo, se ela vai ser terra, se ela vai ser madeira, se ela vai ser água. E dependendo do registro dela, de acordo com a medicina tradicional chinesa, nós vamos dizer até a cor do enxoval do bebê. E não vai ser agora só azul para mulher. Rosa para mulher, azul ou verde para o homem. Acabou essa história para nós. Pode ser que o cara vai nascer, mas ele é fogo. Então ele tem que priorizar o vermelho. Não precisa ser um vermelho estrondoso, mas um vermelho. Porque este vermelho vai fazer bem à energia dele. Tá. O que me deixa assim muito curiosa também, Lília, é o seguinte, a partir dos 3 meses, quando vocês conseguem escutar o batimento do coração, já que cada um, né, de nós tem um ritmo, né, uma velocidade diferente, exatamente. Eu fico assim curiosa, como transformar isso? Eu sei que você trouxe alguns instrumentos aí, e eu queria que você mostrasse pra gente, né, como do batimento do seu do coração do bebê, isso virar música. Eliade, como você sabe, nós estamos também no simpósio, em São Paulo. E a maioria dos instrumentos ficaram lá. Me restou este gongo chinês e essa maraca. Essa maraca nos reporta as nossas origens. É uma maraca indígena. Isso foi feito numa tribo. E aí, o que acontece? Esses instrumentos são mais usados para a mãe, um pouco antes do parto. Um pouco antes do parto, esta pancada aqui vai alinhar todas as moléculas da água do corpo. Percebe como isso entra pela cabeça e desce até os pés? Mas aí ela está muito agoniada, não está entrando no ar. Aí a gente joga mais duro, né? Vamos fazer um ritual xamânico com essa mulher. Há quem diga que isso é macumba, né? Eu queria dizer. Algumas pessoas poderão achar que isso, por exemplo, assim, não chegaria, poderia até falar em macumba, mas falar que, por exemplo, assim, é um momento para que a mulher possa relaxar, se soltar. Ela poderia estar ouvindo uma música bem zen, uma coisa assim, tranquila. Claro que pode. Pode, ela pode estar ouvindo o Mozart, Beethoven, ela pode. E pode estar ouvindo o Zé Bartô, né? Está no mesmo. Vai se acalmando. Os chakras vão se alinhando. É porque aqui não existe a possibilidade, mas eu poderia mostrar a você essa energia que a gente trabalha materializada aqui. Nesse programa, se houvesse possibilidade, eu mostrar a você como, com as mãos, eu posso trazer essa energia e colocar essa força na pessoa. Essa força pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Nós usamos para o bem, para que a mulher fique forte na hora do seu parto e fique equilibrada. Ou e você seja, no intervalo e não sinta tanta dor na hora do parto? Mas eu nunca pari, não é? Mas eu garanto a você que não existe essa dor. Deus seria injusto fazer isso com a mulher. Tanta dor. Agora, a mulher hoje está sentindo dor, mas porque ela se desconectou. O nosso trabalho é conectar. E essa dor desaparece. É como tomar sorvete. O que a senhora acha, doutora Leila? Bem, na verdade, existe a dor do parto
ela existe hoje em dia, mas um médico inglês já nos anos 30, 40, ele já dizia exatamente que a maioria dos animais, eles parem sem dor. Então, a gente sabe que 95% das mulheres, quando parem, elas referem dor. Por quê? Isso vem do nosso racional, entendeu? A gente, durante a vida, acumula muitas histórias que contam pra gente, que tem medo do parto, e que isso... Então, essa angústia toda que a gente tem no nosso córtex, ou seja, uma coisa racional, Perfeito. ela atua de forma a tornar a experiência dolorosa. Então, eu não vou dizer que ela não sente, ela sente, mas a gente precisa entender por que sente. E existem inúmeras técnicas que podem ser utilizadas para diminuir essa dor, né? Agora, existem mulheres realmente que parem completamente sem dor, existe. Agora, técnicas que podem ser desde técnicas naturais até as técnicas farmacológicas. Hoje a gente dispõe disso tudo para exatamente tentar tornar aquela experiência melhor de tudo. Eu já pari, eu senti dor, mas eu tenho um bocado de coisa racional na minha cabeça que talvez me fizesse sentir medos, sentir angústias, mas posso dizer o seguinte, que apesar de toda dor, não foi um sofrimento e foi a melhor experiência da minha vida. Foi um prazer. Foi um prazer. Melhor experiência da vida? Foi uma um dor, o que a gente prazer. poderia chamar assim, uma dor suportável. É suportável, dependendo da forma como uma coisa é levada. Porque na forma como muitas vezes os partos são assistidos, com violência, com falta de respeito, então aí ela pode se tornar, sim, insuportável. Pode trazer, inclusive, efeitos danosos à saúde mesmo, né? Então a mulher começa a ter muita dor, começa a liberar hormônios inadequados para aquele momento e torna o transcorrer do parto inadequado. Não só problema para a mulher, mas para aquele inocente que vai sair. Sim, sem dúvida Principalmente para aquele inocente que vai sair. Porque tudo ela passa para ele. Olha, imagina você ser recebido com essa recepção. Um puxão e uma tapa. Poxa, como você gosta... O que é que você diria desse local? Pô, isso aqui é o... O que é que eu vim fazer aqui? Entendeu? É como a criança é recebida. Não precisa, após a retirada da criança, sem cortar, coloca a criança no peito da mãe. Não precisa bater, ela vai chorar. Até elefante sabe disso. Bote no peito, que em 2, 3 minutos ele dispara. Aí aquela explosão de alegria. Aí vai lá, corta, emenda. E mais música. E tome música. Olha, não saia daí. No próximo bloco, os nossos convidados vão responder as perguntas enviadas por vocês. É rapidinho, a gente volta já já. A humanização dos partos e a música. Este é o tema do Ponto de Vista desta noite, que está recebendo José Bartolomeu da Silva Filho, músico e terapeuta, e Leila Katz, que é médica obstetra do IMIP. E eu gostaria de saber o seguinte, quais são os benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, durante um parto humanizado, por exemplo, na banheira? Bem, em relação aos partos humanizados de forma geral, o maior benefício que você pode ter é um estabelecimento de um melhor vínculo dessa mãe com esse bebê. É claro que quanto menos intervenções você utiliza, isso também garante esses melhores resultados, né? Então, o parto normal, por si só, ele é um parto que ele é mais fisiológico, ele é melhor para os dois, mas quando você vai tirando procedimentos, deixando com que ele seja mais natural e estabelecendo essa tranquilidade, esse respeito aos dois, então aquele momento inicial com certeza vai ser muito mais forte, um vínculo muito mais tranquilo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Bartolomeu, nesses 3 anos que vocês vêm desenvolvendo essa técnica de acompanhar o pré-natal e do batimento do coração do bebê, compor uma música que vai ser tocada ao vivo na hora do parto, vocês já têm algumas experiências. Temos, Qual foi o temos. resultado da relação entre mãe e filho? Tudo foi mais calmo? O bebê realmente nasceu com mais tranquilidade? Perfeitamente. O bebê nasceu mais tranquilo. O bebê hoje tem 3 anos e é um garoto que você olha para ele, parece que é um gênio, o garoto. Não, só que ele é normal. Os outros é que não são. Ele é normal, mas parece um gênio, o garoto.
A ciência... O que difere, por exemplo, assim, essa mãe, mas principalmente esse bebê que nasceu com todo esse acompanhamento, com toda essa musicalização, a música que foi composta exclusiva para ele em relação às outras crianças, aos outros partos? A diferença é principalmente na criança, porque a mãe já foi estragada. Agora é o bebê, é a criança. Fica uma criança mais harmônica. Veja, quantas crianças agora, a nossa doutora pode dizer aí que ela é procurada pelo IMIP, tudo hiperativo. Por que essa hiperatividade tão grande? Está tudo errado, desconectado. Nós estamos numa sociedade totalmente violenta, querendo que o governo resolva, que a polícia resolva. Nada, a gente tem que resolver em casa. Meus filhos não precisam de polícia. Um bebê equilibrado vai ser um homem equilibrado, ou uma mulher equilibrada, que não vai precisar dessas coisas. Pelo contrário, ele vai contribuir com a sociedade. Diz a ciência que nós usamos 3% da capacidade. Os gênios da humanidade usaram 10%. Imagina um bebê desse sendo tratado dessa forma e chegar próximo aos 100. Nós vamos ter um mundo cheio de Jesus. Tudo começa ainda na barriga da mãe. Com certeza. Até na fecundação. Começa na fecundação. O cara vai para suas baladas, volta, briga com a mulher, para se harmonizar, para quebrar o galho um com o outro, relação sexual, engravida. O que é que não vai nascer daí? Já começa o desequilíbrio aí. Na verdade, eu acho que existe também uma questão assim, que se valoriza muita coisa hoje em dia na sociedade. Por exemplo, se preocupa com o enxoval da criança, com o carrinho megatrônico, com o berço que... Exatamente, perfeito. Mas o processo da chegada da criança, isso é muito importante, né? Então, você investir em estar preparado para aquele momento e vivenciar aquele momento de forma plena, isso, infelizmente, é uma coisa que não estava sendo valorizado. Mas que, como eu falei, hoje em dia a gente já vê uma massa crítica de mulheres que estão muito conscientes do que querem, que estão buscando isso, sim. É você estar preparado, o casal estar preparado. Emocionalmente para viver aquele momento, ser pai e ser mãe. E a gente tem que entender que é um momento realmente de muita... É crítico. Ele é um momento que tem muito amor, ele tem muito medo, ele passa muito próximo de vida e de morte, então é preciso ter uma serenidade para vivenciar aquilo dali. É preciso uma preparação para isso. A Anvisa, ela permite que os partos sejam realizados em casa? Ou quando acontece em casa é só naqueles casos assim, não deu tempo de chegar no hospital? Veja só, não existe nenhuma proibição a partos em casa. Inclusive, a gente sabe que existe o direito garantido da mulher, que ela tem o direito de escolher como vai parir, onde vai parir. Isso é um direito garantido da mulher. Agora, é claro que nós, como médicos, a gente... aliás, todos os profissionais de saúde que assistem partos, médicos, obstetras, obstetrizes, enfermeiras, obstetras, o que é que a gente recomenda? É que as mulheres de baixo risco, essas podem, se quiserem, porque a gente tem que entender também que, assim, porque culturalmente as mulheres têm sido acostumadas a serem levadas ao hospital para parir, muitas mulheres não se sentem preparadas para enfrentar aquilo em casa. Então, o parto em casa, antes de tudo, ele é uma escolha do casal. Agora, não existe nenhuma proibição. A recomendação é que, no desejo existindo, seja um pré-natal de baixo risco, essa pessoa sendo avaliada e bem acompanhada por uma equipe que saiba acompanhar o trabalho de parto e saiba lidar também com emergências que podem, é claro, acontecer. Então, nesses casos, não existe nenhuma... Até os conselhos de medicina, eles não proíbem. Eles colocam que todos precisam estar cientes de que existe algum risco, qual é esse risco, e se a pessoa faz essa escolha, é direito da mulher. Não, ela não tem que ter somente a parteira, a figura da parteira, que nos últimos tempos vem se incentivando para que surjam novas parteiras. E Pernambuco no Brasil, a referência nesse tipo de trabalho. É onde se tem mais parteiras no Brasil, é em Pernambuco. Pessoas de todo o Brasil estão vindo aqui para Pernambuco estudar com as parteiras. Mas existem diversos tipos de atores que podem atuar nesses ambientes. Então, existem as parteiras tradicionais, que existem mais nos interiores, tudinho. E existe o que a gente chama hoje em dia de parteiros urbanos. O que são parteiros urbanos? Os parteiros urbanos são todos aqueles que atendem a partos
na zona urbana. Então estão aí incluídos os médicos obstetras, estão incluídos os médicos da família, estão incluídos as enfermeiras obstetras e as obstetrizes. As obstetrizes é uma figura que para a gente é relativamente recente, é uma parteira treinada. Existe uma faculdade onde ela se prepara para atender aos partos. Então, qualquer um desses atores, ele pode também atender esses partos domiciliares. Agora, quando a gente fala na humanização dos partos, ou seja, com as várias técnicas, e que as mulheres estão procurando cada vez mais, né? Perfeito. Até porque é um momento mágico, um momento único, embora ela possa ter 2, 3, 4, 5, 6 filhos, mas existem ainda uma certa resistência por parte de muita gente, inclusive dos médicos. Como conciliar isso? De repente a mulher ela quer, mas o médico que acompanha não aceita do parto, ou o parto em casa, ou o parto mais porque humanizado. Assim, o parto domiciliar, como eu falei, ele é para uma parcela menor de pessoas, porque precisa existir o desejo daquela pessoa, e ela tem que encontrar uma equipe que concorde, obviamente, em atender, e ela precisa ter também condições, não é todo mundo também que pode. Então, uma mulher que tenha qualquer problema durante o pré-natal, ela não pode ter o bebê em casa. Agora, em relação à assistência... quem tem gravidez de risco, que hoje tem tido muitas mulheres... Não pode, exatamente, você precisa ter uma monitorização melhor. Agora, o que a gente precisa garantir, e isso é o que a gente precisa investir muito também, é na humanização nos partos que acontecem nos hospitais, porque a grande maioria das mulheres vão ter seus filhos realmente nos hospitais. Então a gente precisa garantir que aquele ambiente não seja agressivo, que se dê condições físicas do ambiente, de respeito, para que ela viva aquele processo sem se sentir agredida estando dentro de um hospital. É claro que a gente sabe que como a sociedade está organizada hoje em dia, a questão de planos de saúde, muitas vezes de falta de condição dos hospitais públicos, muitas coisas têm levado a uma medicalização muito grande do parto e muitas vezes até de pouco respeito por aquele momento, mas a gente precisa lutar para mudar essas coisas, né, dentro do hospital. Bartolomeu, a sua equipe, vocês encontram muita resistência, às vezes, por parte ou de médicos ou de hospitais, para poder desenvolver esse trabalho junto às mães? Para o nosso trabalho, não existe nenhuma resistência, porque nós somos convidados. Então, Convidado pelas mulheres, né? Pelo ator principal, que é a mulher, que quando ela chega no hospital, ela passa a ser, nem coadjuvante, ela passa a ser figurante, né? Aquele que fica atrás, na novela, tu me viste, não, só aparecia teu cabelo. É assim que se trata a mulher. Não, exatamente. Aí ela tem que ser o ator principal. E é isso, assim, se você me perguntasse qual é a palavra principal para definir a humanização do parto, a palavra principal é protagonismo. O que é um parto humanizado? É um parto obrigatoriamente sem nenhuma interferência? Não. É um parto no qual a mulher, ela de forma consciente, é a protagonista daquele momento que ela está vivendo. Perfeitamente. Então, isso é o principal, é ela comandar. E, na verdade, hoje em dia tem existido uma cobrança da sociedade para com os médicos de que mudem suas posturas. Eu acredito, na verdade, que a melhor coisa para isso, a única forma que a gente vai conseguir mudar essa forma de nascer, vai ser realmente inserindo esses novos atores dentro do momento do parto. Então, não dá para só os obstetras serem responsáveis por todos os partos. Então, a gente precisa de enfermeiras obstetras, de obstetrizes, somente através de uma equipe preparada, com diversos níveis de complexidade. Somente dessa forma é que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Com certeza. Bartolomeu, uma mensagem para tantas mulheres que estão grávidas, que estão próximas a parir, que podem estar neste momento no hospital aí, esperando esse momento sem dor. Tenho muitos filhos. Eu tive 6, eu queria 12, mas a mulher não topou. Aí eu tive 6. Filhos são flechas. Uma família que tem muitos filhos, equilibrados, é imbatível. Agora, se você tiver um bocado de mala dentro de casa, é problema, né? Tem que ter equilíbrio. Tenha seus filhos, procure obstetras, como a doutora aqui. Tem compreensão, tem canalização. Procura o Bartô também, que a gente vai lá e toca, e fica tudo em paz. Uma musiquinha para encerrar o nosso programa que está chegando ao fim. Vou harmonizar seus chakras.
Aloha. Anauê. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. E para você rever o programa de hoje, anota o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe seu recado, @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá!